dia, boa tarde, boa noite, conforme vocês vão assistir esse vídeo. Esse aqui eu acrescentei alguns exercícios diferentes e outros eu estou repetindo da semana, tá? Para quem teve dúvida. Mas são todos eles bem parecidos. Vamos lá. Bom, o primeiro exercício muda um pouquinho daqueles que nós fizemos durante a semana. Então, um orifício numa panela de ferro a 20 graus Celsius tem 10 centímetros quadrados de área. Se o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 1,2 vezes 10 na menos 5, qual a área do orifício a 270? Vamos tirar os dados primeiro. Então, vamos lá. Primeiro que eu tenho aqui, a temperatura inicial é 20 graus Celsius. E a 20 graus, ele está com uma área inicial em 10 centímetros quadrados. Vejam que é uma área circular, é uma panela. Se o coeficiente da dilatação no linear do ferro é... Então, ele está falando alfa. Quando ele fala coeficiente linear, ele está falando só do alfa. Se ele estivesse falando coeficiente de dilatação superficial, aí ele estaria falando o valor do beta, que é 2 vezes alfa. Então, aqui é 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. E a temperatura final, T, é 270 graus. Qual vai ser a área dele final? Podemos usar, tem duas formulazinhas que a gente viu, né? A variação da... desculpa, aqui eu botei do volume. Borracha. Ali eu botei do volume. Então aqui, ó, a variação da área é a área inicial vezes 2 alfa teta delta t. Então vamos lá. Caneta delta t. Por quê? Porque aqui eu posso fazer a área final menos a área inicial. A área inicial, 2 alfa T menos T0. Ou eu posso fazer diferente. Posso fazer a área final, é a área inicial, vezes 1 mais 2 alfa, agora já fazendo aqui a variação da temperatura. Então, a área final é o que eu quero saber. A área inicial, 10 centímetros. 1 mais 2 vezes 1,2 vezes 10 na menos 5 vezes 270 menos 20. Então, aqui resolvendo o que der para resolver, já na linha. 1 mais, aqui vai dar 2,4 vezes 10 na menos 5 vezes 50. Então, a área final, 10, aqui não esqueça que eu estou multiplicando, né? Sempre. 1 mais 5 vezes 2,4 dá 12. Como tem esse zero, então dá 120 vezes 10 na menos 5. Transformando isso aqui em decimais, nós vamos ter isso aqui, ó. Já tem 3 casas aqui. Para chegar no 5, no menos 5, eu vou precisar de mais 2. Então, ó, 1, 2, 120, ó. Show? Ó, porque tem um zero aqui, né? Tem esse zerinho aqui, ó. Então, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Agora é só somar. 1,0012. Multiplicando 10 vezes aquilo ali, então a área final vai ser 10, volta uma casa, 0,12 centímetros quadrados. Se eu quisesse saber a variação da área, poderia utilizar esse dado aqui. Então, a área final menos a área inicial, como foi feito lá em cima na aula. Então, a variação da área vai ser 10 menos 10,012. Na realidade, ao contrário, o maior menos o menor. Tá aqui. É 10,012 menos 10. Logo, a variação vai ser igual a 0,12 centímetros, né?
centímetros quadrados. Show? Então aqui a possibilidade de gravar o vídeo aqui, podemos aí diversificar as respostas, tá? Ó, tranquilo, pessoal? Essa aqui é a resposta que pede o problema. Então a variação é 10 vezes 10,012 centímetros quadrados. Até mais, até a próxima. Questões trabalhadas em sala aqui. Ó. Um orifício circular numa panela de ferro de 0 graus Celsius tem raio igual a 15 milímetros. Tendo o coeficiente de dilatação linear do ferro de 1,2 vezes 10 na menos 5, eu só vou tirar essa aqui, porque aqui tem um errinho, eu vou arrumar aqui mesmo, ó, subscrito, eu não vou editar isso aqui, vai estar desta forma, tá? Muito bem, opa, voltar. Então aqui ele tem a temperatura inicial, 0 graus Celsius, ele tem a área inicial, ele dá o raio, tá? Ele dá o raio. Para mim saber a área de um orifício, é π sobre r ao quadrado, o raio ao quadrado. Ou posso botar a R maiúsculo, R, raio. Então a área inicial é 3,14 vezes 15 ao quadrado. A área inicial é... Então pode ir lá na calculation, essa aqui eu vou fazer na calculation, um pouquinho aqui para o lado. Então pode fazer direto, pessoal, ó. 3,14 vezes o 15, aqui é milímetro, tá? Ainda continua milímetro. O 15 ao quadrado igual. O valor é esse aqui, 706,5. 706,5 milímetros quadrados, porque está em milímetros ainda. Sendo que o coeficiente de dilatação, ele está dizendo coeficiente de dilatação linear, então é só o alfa. É 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Calcule a área, a orifício a 300 graus. Então a temperatura final, 300 graus Celsius. Bom, como é 0, 300 menos 0, a gente vai ter a variação da temperatura a 300 graus Celsius. Certo? O valor do π, ele dá ali em milímetros quadrados, claro. Então, qual é a nossa formulazinha que nós vamos usar? Bom, pessoal, como ele está dando, ele quer saber calcule a área do orifício a 300, então ele quer saber a área final, é igual à área inicial, 1 mais 2 vezes alfa vezes ΔT. Aqui o ΔT eu já estou dando valor ali, então eu não vou abri-la. Então aqui vai dar 706,5, 1 mais 2 vezes 1,2 vezes 10 na menos 5, vezes 3 vezes 10 na 2. Transformei esse 300 em notação, então ó, a vírgula vai para a esquerda, o expoente é positivo. Aqui continua sendo graus Celsius, tá? Então, ΔT, 706,5, 1 mais... Aqui vai dar 2,4 vezes 10 Eu já posso até multiplicar tudo junto, já para dar o valor aqui e diminuir. Então aqui, ó, então vai dar 2,4 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então vai dar 7,2 vezes 10. Menos 5 com mais 2 dá menos 3. Agora aqui fica mais tranquilo colocar em números decimais, ó, volta 3 casas. Aqui eu já tenho uma, falta 2. 7 e 2. Ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então aqui 706 vai dar vezes 1,0072. Então a nossa vai dar, vamos lá, pegar o calculation, está na frente,
Ó, então 706,5 vezes 1,0072, opa, faltou 7,2, vai ser igual a 711,6. 711,6 milímetros quadrados. Tá? Essa é a resposta. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, pessoal, se eu quiser saber em centímetros quadrados, eu tenho que deslocar duas casas para a esquerda. Tá? Então daria isso aqui, ó, centímetros quadrados. Tranquilo? Muito bem. Desculpa. Um paralelogramo a 10 graus Celsius possui dimensões iguais a 10, 20 e 30 centímetros. Tendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 8, aqui de novo, ó, eu não vou riscar ali, então, ó, menos 6, menos 1. Tá? Esse aqui não é uma subtração. Quando sua temperatura aumenta em 110 graus Celsius, o acréscimo de volume. Bom, aqui ele quer saber o volume. Então ele tem a temperatura inicial, que é 10 graus Celsius. Ele tem a área inicial, só que tu tem de calcular, ó, 10 vezes 20 vezes 30. Então a área inicial é 6.000 centímetros cúbicos, porque eu estou trabalhando em centímetros cúbicos. Ó, centímetros. Para quem não sabe por que deu centímetros cúbicos, né? Porque é 10 centímetros vezes 20 centímetros vezes 30 centímetros. Multiplicando os valores dá 6.000. Ó, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Como eu tenho 3 zeros, então 3 zeros. Centímetros cúbicos vezes centímetros cúbicos vezes centímetros cúbicos mantém a base e quantos repetiram? É o expoente. Bom, a temperatura aumenta para 110, então a temperatura final é 110 graus Celsius. Acréscimo. Acréscimo ou qual foi a variação, dá no mesmo. Então ele quer saber a variação do volume. Logo, eu posso fazer por essa formulazinha aqui. Ó. Como é volume, é 3 alfa delta T. O delta T, fazendo aqui fora, para não ficar muito longo lá, para não ficar muito longo aqui, é temperatura final 110 menos 10, a temperatura final é 100 graus Celsius, ou eu posso escrever 1 vezes 2 graus, 1 vezes 10 na 2 graus Celsius. Então a variação do volume vai ser o volume inicial, 6.000, então é 6 vezes 10 na 3, vezes 3 vezes, quanto é que é 8, vezes 10 na menos 6, né? Na menos 6, vezes 1 vezes 10 na 2. Então, delta, que não é A, tá? Que é delta V. Eu posso multiplicar tudo junto aqui. 6, vou fazer aqui na calculadora que é mais rápido. Ó, apagar a anterior. 6 vezes 3 vezes 8 vezes 1. 144. Agora, somos o expoente. Ó. 3 mais menos 3 mais 2. 3 com 2 dá 5. Menos 6 vai dar, desculpa, vezes 10 dá menos 1. Um erro cracho aqui. Muito bem. Como aqui ele dá alternativa, a resposta final é volta a uma casa, 4,4 centímetros cúbicos. Esta foi a variação desse material nesse, olha só que como deu um coeficiente de dilatação muito grande, deu uma variação de volume muito grande aqui. Fechou? Próximo. Aqui fechou. Uma placa quadrada de lado 2 metros é feita de material cujo coeficiente de dilatação superficial. Pessoal, eu só quero fazer um adendo aqui,
que na resolução, na resolução presencial, eu considerei aqui, ó, linear, tá? Lá eu tirei esse superficial, então eu considerei aqui como se fosse o alfa. Aqui ele está me dando a dilatação superficial, então ele está dizendo que o beta é 1,6 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Preste bem atenção no que eu estou falando. Só que o beta é 2 alfa. Se eu quiser saber o alfa, vai ser o beta sobre 2. Logo, é 1,6 vezes 10 na menos 4 dividido por 2. Então, o alfa vai ser igual a 0,8 vezes 10 na menos 4. Alfa é igual a 8 vezes 10 na menos 5. Muito bem. Se eu considerar o superficial. Como eu considerei na nossa resolução, eu considerei o seguinte, que aqui, ó, era linear, tá? Então não teria isso aqui, ó, seria linear. Seria linear. Então aqui é linear. Aí a resposta é aquela que a gente fez. Se for considerar aqui linear, a resposta seria assim. O alfa é 1,6 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Muito bem. Ele tem uma área inicial L0 ao quadrado, porque ele está dizendo que o lado, ele tem lado de 2 metros. Então, se é um lado, é um quadrado, é uma placa quadrada, e o lado é 2, então é 2 ao quadrado, que vai dar 4 metros quadrados. Muito bem. Ele dá essa dilatação aqui, linear, que eu considerei presencialmente, e ele dá a variação de temperatura em 90 graus, certo? Ele quer saber a variação de área. Muito bem, então a variação de área, a variação da área é igual a área inicial vezes o 2 alfa vezes a variação de temperatura. Então a variação de área, a área inicial, 4 vezes 2. A área, o coeficiente é 1,6 vezes 10 na menos 4 vezes 90. Então a área final vai ser, vamos fazer aqui rapidinho aqui na calculadora para não se estender. Então aqui, ó, 4 vezes 2 vezes 1,6 vezes 90. Ó, vai dar isso aqui, ó, 1152 vezes 10 na menos 4. Show? Então a delta, a variação da área, se for nessas condições, pessoal, repito, volta 4 casas para a esquerda, ó. Então foi esse o nosso resultado em sala de aula, metros quadrados. Tranquilo? É isso que aumentou lá. Certo? Bom, só que aqui nesse problema aqui, até eu vou aproveitar esse problema aqui para porque no trabalhinho que foi entregue semana passada vai ter situações dessa forma, então eu vou aproveitar essa questão para fazer isso. Então nós vamos ter o seguinte, ó, eu vou dar uma limpada aqui, limpar, e eu vou fazer o mesmo cálculo, só que considerando o beta igual a 1,6 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Então, fazendo isso aqui, a área continua a mesma coisa. Ó. L0 ao quadrado vai dar 2 metros ao quadrado, que vai dar 4 metros quadrados. 2 metros elevado ao quadrado, 4 metros quadrados. E a variação de temperatura é 90 graus. A mesma coisa, não mudou nada. Ele quer saber a variação de área. A variação da área é igual à área inicial vezes beta, vezes a variação de temperatura. Então a área vai ser 4 vezes 1,6 vezes 10 na menos 4 vezes 90.
Então a variação diária vai ser igual. Olha só, pegando ali o nosso calculation. Então ali, 4 vezes 1,6 vezes 90 é igual a 576 vezes 10 na menos 4. Volta aqui 3 casas, 0,0, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 576 metros quadrados. Isso aqui pode arredondar para 0,0 metros quadrados. Esta seria a resposta final, certo? Uma eu considerei como esse valor aqui sendo linear, só o beta, e depois eu fiz um segundo considerando só o beta, e o outro considerando como se fosse o alfa. Fechou? Então mudou, né? Então como se fosse dois materiais